Meu nome é Juarez Ferreira, fui aprovado em 15 concursos públicos e nesse vídeo vou te ensinar o caminho das pedras para gabaritar as questões de legislação que envolvam o Código Tributário Nacional. Em primeiro lugar, precisamos ter em mente que o Código Tributário Nacional, a Lei 5.172, foi editado como lei ordinária em 1966, quando vigia no Brasil a Constituição Federal de 1946. Naquela época não havia obrigatoriedade de que a legislação que tratasse sobre normas gerais referentes à tributação fosse uma lei complementar. Por conta disso, o Código Tributário Nacional foi editado como lei ordinária. Quando da promulgação da atual Constituição Federal de 1988, passou a existir a previsão de que as normas gerais de direito tributário deveriam ser veiculadas por meio de lei complementar. A lei complementar, diferentemente da lei ordinária, requer um quórum de aprovação mais rígido, maioria absoluta dos membros da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal. Por essa peculiaridade, o Código Tributário Nacional, apesar de originariamente ser uma lei ordinária, adquiriu o status de lei complementar a partir da Constituição Federal de 1988. Então, essa peculiaridade do Código Tributário Nacional é bastante interessante, porque a gente tem uma lei de hierarquia superior, que está no ápice do ordenamento jurídico, que é a Constituição Federal, disciplinando normas que devem ser observadas por uma legislação que já existia. Evidentemente, isso iria dar problema. Então, a gente tem vários dispositivos do Código Tributário Nacional que estão em desacordo com a Constituição Federal. E como se resolve isso? Não há inconstitucionalidade superveniente. Porém, essas normas do Código Tributário Nacional que não se coadunam com as normas da Constituição Federal, elas não foram recepcionadas. E isso pode causar alguma dificuldade de compreensão para quem começa a estudar esse tipo de legislação. E especificamente no caso do Código Tributário Nacional, existe um componente de dificuldade adicional, que é o seguinte: as bancas de concurso público podem cobrar numa determinada alternativa alguma coisa que está errada, mas que consta no Código Tributário Nacional. Eu vou dar um exemplo. No artigo 5º do Código Tributário Nacional, a gente tem uma disposição que classifica os tributos em 3 espécies, que é a classificação tripartite de tributo. Diz que os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhorias. Se a gente for olhar na Constituição Federal, a gente vai observar que existem, além dessas 3, outras 2 categorias de tributo, que são as contribuições e os empréstimos compulsórios. Então, além daquelas 3 que são mencionadas no Código Tributário Nacional, a Constituição traz outras 2. E o próprio Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de dizer que no ordenamento tributário constitucional brasileiro existem 5 espécies tributárias. Então, uma determinada questão de concurso pode, por exemplo, trazer o seguinte: de acordo com o Código Tributário Nacional, existem 3 espécies de tributos, que são taxas, impostos e contribuições de melhoria. Essa questão está correta. Por outro lado, nessa mesma prova pode haver uma outra alternativa que traz o seguinte: de acordo com o Supremo Tribunal Federal, o ordenamento jurídico tributário brasileiro adota a classificação tripartite dos tributos, em que existem 3 espécies, a saber, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Essa alternativa está errada, porque na verdade são 5 espécies tributárias. Essa é apenas uma das dificuldades quando se estuda o Código Tributário Nacional,
Mas há ainda uma segunda categoria de complicações que surgem quando estudamos o Código Tributário Nacional, que é justamente por conta dos dispositivos que não estão em vigor por terem entrado em conflito com a Constituição Federal. Um outro exemplo rápido aqui que me vem à cabeça diz respeito ao imposto de transmissão de bens imóveis. No Código Tributário Nacional, esse era um imposto de competência dos estados. Se a gente for olhar na Constituição Federal, esse imposto ele foi dividido em duas espécies e passou um caso para a competência do município e o outro para a competência dos estados. Se o imposto de transmissão causa mortes de um bem imóvel, esse imposto é de competência do estado. Por outro lado, se for uma transmissão onerosa por um ato inter vivos, será um imposto de competência dos municípios. Além disso, a Constituição alargou a competência, no caso dos impostos de transmissão causa-mortes, para abranger quaisquer bens e não apenas os imóveis. Então, essas peculiaridades tornam o estudo do Código Tributário Nacional um tanto quanto complexo, especialmente para quem está começando a estudar a legislação. Pensando nessas dificuldades que você pode encontrar, eu recomendo que você faça exatamente o seguinte. Em primeiro lugar, a leitura de todos os dispositivos do Código Tributário Nacional, grifando e anotando o mínimo possível. Essa primeira leitura é para você ter uma visão geral do CTN, tendo em mente que é uma lei que foi criada antes da Constituição Federal. Depois que você concluir essa leitura, e já adianto que não é uma leitura muito extensa, em cerca de 2 horas e meia no máximo, você consegue fazer a leitura do CTN. Depois de concluir essa leitura, você vai para a Constituição Federal e vai ler todos os artigos que se encontram no título 6º da Constituição, que fala sobre a tributação e o orçamento. Então, depois de ler esse título 6 da Constituição Federal, nós vamos voltar para o Código Tributário Nacional e aí já com esse ponto de vista, esse paradigma constitucional, fazer uma releitura do Código Tributário Nacional. Talvez você me pergunte, mas por que então eu não começo diretamente pela Constituição e vou em seguida para o Código Tributário Nacional? Se você ler os dispositivos da Constituição que falam sobre tributação e orçamento, você vai perceber que há uma grande complexidade referente às remissões. É um texto bem truncado, difícil de uma compreensão mais imediata. Por outro lado, o CTN tem uma leitura facilitada. Então, para quem está começando esse estudo, é mais fácil ler e compreender o que está escrito no Código Tributário Nacional do que o que está escrito na Constituição Federal. As normas constitucionais que tratam de tributação e orçamento são bastante complexas em termos de compreensão gramatical mesmo do que aquelas que constam no CTN. Então, se você ler o CTN, você vai passar a ter uma visão introdutória, uma visão geral de como era o ordenamento jurídico tributário antes da Constituição Federal. Isso vai te ajudar a entender vários conceitos que estão relacionados a essa matéria da tributação. Em seguida, você vai para a Constituição Federal e aí você vai ter ali todo o ordenamento constitucional que deve reger e deve ser observado por toda a legislação infraconstitucional, inclusive o CTN. Então, na segunda leitura do CTN, nós já traremos todos esses conceitos da Constituição e vamos ponto a ponto vendo o que no CTN vale e o que não vale, ou seja, o que não foi recepcionado. Depois de concluir essas 3 etapas, a leitura do CTN, a leitura da Constituição e a segunda leitura mais detalhada do CTN, você estará apto a fazer as questões. E aí é o momento de testar o conhecimento adquirido nessas 3 etapas. Depois de realizar as questões, vocês vão ver o que foi acertado, o que foi errado, e a partir daí vão continuar a fazer revisões e a aprofundar o estudo do Código Tributário Nacional. Espero ter te ajudado a sair
talvez de uma escuridão sobre o estudo do Código Tributário Nacional. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscreve também no canal para ter muitos conteúdos relacionados à sua aprovação nos concursos públicos. Um forte abraço e até a próxima!